Que alegria te ver aqui na casa de Deus, amém? Bom dia. Gente, Deus tem hoje bênçãos assim maravilhosas para derramar sobre nós. Se eu pudesse no dia de hoje obrigar todo mundo, disse assim, eu queria que todo mundo ouvisse essa palavra. Se eu pudesse como pastor amarrar a pessoa, trazer na igreja na marra, eu amarraria. Obviamente eu não posso fazer uma coisa dessa, ainda mais nessa terra, mas eu estou dizendo isso para que você tenha uma ideia da importância daquilo que eu entendo que vai ser ministrado aqui nessa manhã. Eu acredito que Deus trouxe pessoas aqui para isso, que precisam disso como resposta de Deus, como resposta de oração, como direção do Senhor, amém? Mas antes da gente entrar no recado principal, eu só queria ler com vocês o endereço do texto, Efésios capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia aí, Efésios 6, eu digo o endereço do texto, o endereço do culto, porque todo domingo, durante esse mês agora de julho, nós estamos buscando forças no Senhor, fortalecimento espiritual, e nós temos orado essa palavra aqui. Eu penso que é muito importante quando você vem à igreja, participar do culto, primeiro que você venha com o coração aberto e com expectativa no coração, segundo que você venha com uma ideia muito clara de para onde é que nós estamos caminhando, né? Ninguém sobe num ônibus, ninguém entra num avião sem conhecer o destino, tirando o nosso pai na fé, o Abrão realmente é o pai na fé, né? Deus disse para ele, sai da tua terra e vai. Ele disse, para onde? Depois te falo, depois te mostro. E não é que o homem foi pela fé, então a gente tem que tirar o chapéu para um homem desse, porque para você ter uma fé dessa, você chegar no aeroporto e falar assim, me dá um bilhete, e a moça do guichê vai dizer assim, para onde? Você vai dizer, qualquer lugar aí que você quiser. Você tem que ter muita fé, ou então você não está muito bem, das duas uma, mas ele pela fé, ele viveu isso na vida dele, porque tinha uma palavra, mas em regra, nós gostamos de saber para onde é que a gente está caminhando, para onde é que a gente está indo, se a gente está chegando, se nós estamos nos aproximando, essa é a ideia do texto. Então quando eu leio esse texto, eu quero mostrar para você, para onde estamos caminhando domingo durante este mês. O texto de Efésios 6:10 diz assim, Efésios 6:10, se você tiver o aplicativo da igreja, você tem lá um botãozinho chamado esboço, e ali tem as referências do nosso culto, né? As passagens bíblicas. Vamos ler comigo, toda a igreja? Vamos lá em voz alta? No demais, irmãos meus, então é para a gente, para quem é crente no Senhor, quem é de Jesus aqui, diga amém. Então é para mim e para você. Qual é a ordem dele? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a ordem de Deus para os irmãos, nós que somos irmãos em Cristo, para aqueles que já são do Senhor, para aqueles que são convertidos, a ordem dele é, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam ser fortalecidos, vocês precisam buscar restauração de forças. Então a partir deste momento nós começamos a orar essa palavra aos domingos neste mês de julho, e vamos até o último domingo, aí se não estiver errado, domingo que vem, orando essa palavra, buscando forças da parte do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu também queria lembrar vocês, antes de entrar na mensagem de hoje mesmo, que na sexta-feira passada, agora 2 dias atrás, eu dei aqui uma palavra que eu penso que se você parar para ouvir, através do nosso podcast, está lá disponível, eu acredito que a mensagem de hoje, ela vai ser mais útil para você. Você vai conseguir entender melhor o que é que o Espírito Santo quer tratar com a gente hoje, se você depois gastar um tempinho ouvindo essa mensagem de sexta-feira. Sexta-feira, eu falei sobre o lá de Deus. De novo, sexta-feira eu falei sobre o lá de Deus. Que é isso? O lá de Deus? Lá de Deus? Olha, irmãos, lá rapidinho, só não vou pregar de novo, mas só para você entender, em Gênesis capítulo 11, Gênesis 11, é o primeiro livro da Bíblia, versículo 31, a Bíblia fala sobre Terá. Quem foi Terá? Terá foi o pai do Abrão. Terá, ele sai de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, só que ele para antes de chegar em Canaã, ele para num lugar chamado Harã. Então ele sai com a família toda dele
para onde Deus tinha colocado no coração dele que ele deveria chegar. E eu chamo esse lugar onde Deus quer que a gente chegue de o lar de Deus. E não é porque existe um lar de Deus para mim, que o mesmo lar de Deus para mim é o lar de Deus para você. Por isso não fique bravo com as pessoas quando elas quiserem que você faça algo para alcançar um lar que não é o de Deus para você. Porque as pessoas olham para você e tentam te aconselhar e apontar a melhor direção segundo o lar que elas têm para si. Vocês entenderam agora ou não? Amém. Então, segundo a visão que elas têm do que é chegar lá, elas tentam apontar para você um caminho. Mas é importante que você descubra onde Deus quer que você chegue. Existe um endereço, um propósito, eu estou falando de propósito de vida. Eu estou falando de um projeto do Senhor. Você não é obra do acaso. Você não nasceu e Deus ficou de pé no trono, coçou a cabeça e disse: ih, por essa eu não esperava. Se eu soubesse que ela viria ao mundo. Não, você não é surpresa para Deus. Quando você nasceu, Deus tinha um plano muito bem desenhado para a sua vida. Ele te fez exatamente com esses dons, com esse talento, com esse jeito que você tem, porque há algo que Ele quer de você. E se você ficar imitando os outros, olhando para os outros, querendo viver a vida dos outros, querendo fazer o que todo mundo faz, você nunca alcançará o lar de Deus para você. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Então existe um lar de Deus, como existia para o Terá. Para o Terá, pai de Abrão, o lar de Deus era chegar em Canaã. Então ele sai de Ur dos Caldeus, ele chega até Harã, antes de Canaã, para ali passa um dia, uma semana, um mês, anos, e ele acaba morrendo em Harã. E aí eu preguei uma mensagem aqui também chamada, eu dei o título de quase lá. Você já ouviu alguém falando assim? Pastor, quase que eu fui batizado no Espírito Santo. Olha, quase que eu resolvi aquele problema. Quase que eu fechei aquela venda. O que é quase? É não. Quase é não. E Deus não nos fez para morrer quase lá. Deus te fez para chegar lá. Aí eu li também na sexta-feira, Marcos 4:35, vamos só colocar no telão que eu ganho tempo, que não é de hoje, mas é importante para você entender a de hoje. Em Marcos 4:35, Jesus dá um lá para os discípulos. Jesus vira para eles e diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem do mar. Eu quero que vocês cheguem lá. Onde era o lá? Do outro lado da margem do mar. Do outro lado da margem. É o lá de Jesus para os discípulos. É lá que eu quero que vocês cheguem, é lá que nós vamos chegar. Quem pode dizer, diga amém? Amém. Pode dizer amém, né? Diga amém, né, irmãos? Aí no versículo 36, eles pegam Jesus, entram no barco e vão embora, caminhar para o lado de Deus. Aí no 37, o que acontece? Temporal. É importante você gravar, porque na Bíblia tem muitas tempestades, de vários tipos, tem para todo gosto. Inclusive eu vou falar de uma hoje, por isso que eu estou te dando esse pano de fundo. E essa é uma tempestade que eu percebo nela um teor maligno, porque eles têm um lá, eles têm um alvo, eles têm um propósito. E quando eles começam a remar para o lado de Deus, a navegar para o lado de Deus, uma tempestade aparece, do nada. Assim é na nossa vida. Deus planta no nosso coração um projeto, um propósito, um alvo, um sonho, uma meta. Você vai para Deus, você ora, você vem na igreja, lê a Bíblia e você tem isso confirmado pela palavra, você tem paz no coração, você sente alegria e começa a remar feliz da vida. Deus falou, vai dar. E na hora que você está no meio do mar, o tempo fecha. Vocês estão entendendo? Amém. E o tempo fecha de um jeito que começa a entrar água no barco, e se entrar muita água no barco, o barco afunda. Os discípulos ficam desesperados. E aí, para piorar, parece que Jesus está dormindo. Eu estou dizendo, parece que Jesus está dormindo, mas é que ele estava. Não sei como, no meio de uma tempestade, com o barco entrando, água dentro do barco, e ele com a cabeça num travesseiro, que devia estar ensopado. E o homem está dormindo. Os discípulos estão desesperados. O senhor não está vendo? Vão morrer. Vão morrer
quase lá. Nós vamos morrer quase lá. Jesus, não é possível, nós vamos morrer quase, nós não chegamos lá e vamos morrer sem ter chegado lá. Eu não quero morrer sem chegar lá, você quer? Não. Eu não quero morrer sem chegar lá. Eu quero chegar onde o Senhor disse que eu chegaria. Eu não quero morrer sem chegar. Mas tem alguém que não quer que você chegue lá, não. De vez em quando ele vai soprar. Vou fazer só. Sabe quem é, não? Não estou ajudando, hein? Ele não quer que você chegue lá, não. Então tem tempestade na sua vida que é maligna. E a prova disso é que quando Jesus é acordado, ele fica de pé e ele não diz, isso aqui é a vontade de Deus. Não, ele diz, cala-te, aquieta-te. E a palavra de Deus é clara, a frase que a Bíblia usa é, ele repreendeu aquele vento. Ele deu uma ordem para aquele mar. Repreender é dar uma bronca. É o que a gente faz quando a gente está em guerra espiritual, quando a gente está orando, batalha espiritual, a gente repreende Satanás, a gente repreende o inimigo. É o que Jesus fez no meio daquela tempestade que queria atrapalhar, impedir que Jesus chegasse lá. Interessante é que na mesma hora o vento se aquieta, uma bonança segue, e eles chegam lá. Tu pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E o que é que tinha lá? Marcos 5:1. Marcos 5:1 começa dizendo que eles chegaram lá, na outra margem. Não era lá que ele tinha dito que chegariam? Era lá. E o que tinha lá? A província dos Gadarenos, ou dependendo da versão da sua Bíblia, Gerazenos. E aí no 2 diz que a pessoa mais encapetada da Bíblia, você não vai encontrar uma pessoa mais endemoniada do que esse cidadão de Marcos 5. Dele saíram mais ou menos 2.000 demônios, uma legião. E por que eu sei fazer essa conta? Porque a Bíblia diz que saiu a legião dele e entraram em cerca de 2.000 porcos. E aqui eu estou aliviando na conta, porque se entrou um demônio em cada porco, 2.000. Mas se entrou 2 demôniozinhos em cada porco, o número já dobra. O homem estava encapetado completamente. Não dormia, vivia nu, ferindo-se com pedras, igual um doido, ninguém conseguia amansar o homem. E a ação ela é tão violenta naquela província, que aquela tempestade toda era para que Jesus não chegasse lá. Porque onde Jesus chega, querido, toda a ação de espíritos malignos de opressão, ela é dissipada, ela é quebrada, ela cai por terra. Se Jesus chegar lá na sua casa, você vai ver, acabou. Jesus chegar naquela empresa, acabou. Jesus chegar naquele ambiente, naquele setor de trabalho, acabou. Quando ele entra, quando Jesus entra, os ladrões são expulsos, os cambistas, não foi assim? Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, os ladrões. Entenda isso, não só fisicamente quem fazia negócio, mas a minha Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Querido, quando ele entra no templo, ladrão nenhum fica. E a minha vontade é que ele entre hoje, mas entre com força. Mas para tanto a gente vai precisar entender que existem alguns ventos que a gente vai precisar lidar na travessia entre a promessa e chegar lá, alcançar a promessa. Alguns tipos de vento sopram, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Amém. Mas antes, abra aí a sua palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia, Atos 27, enquanto a gente adora o Senhor. Atos 27. Quem quer chegar no lar de Deus, dá uma glória a Deus. Então cante junto comigo, vamos começar cantando esse louvor, que acredito que todos já saibam. Estou caminhando para chegar mais perto, mas há um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço, e o pro horizonte lá do outro lado a promessa. Eu estou a esperar. E o Deus que me trouxe, me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra
bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. E eu vou chegar lá. A palavra que me mantém em pé aqui, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Quero ouvir? Eu vou. Vamos aplaudir o nosso Deus. Nós vamos sim, Senhor. Com a ajuda de Deus, nós vamos chegar sim, amém? Vamos ou não vamos chegar lá, pessoal? Atos capítulo 27. Eu tenho aí, Patrícia, na pasta de hoje, domingo, o tema da mensagem de hoje. E se você tiver com o aplicativo aí, como eu disse, você já tem tudo preparadinho para você acompanhar. O tema da mensagem de hoje é tipos de ventos que enfrentamos. Eu separei 4 que não são necessariamente 4 tipos de vento. E, irmão, eu também não entendo de vento. Amém, pessoal? Eu vou ler a Bíblia e eu vou tirar daqui lições que eu entendo são lições espirituais. Então, a linguagem que eu vou usar é uma linguagem figurada, eu vou tentar trazer isso aqui para a nossa realidade. Mas quando eu leio Atos 27 e 28, que são os últimos capítulos do livro, eu percebo que nós estamos diante da viagem mais importante da vida do apóstolo Paulo. Amém? E que viagem é essa? Pastor, é uma viagem de turismo para o Caribe. Não, não é. É uma viagem assim, um cruzeiro, né, para as Bahamas. Também não é. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu separei aqui 4 pontos pelo Espírito de Deus. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que Paulo não está fazendo turismo. Isso aqui não é brincadeira. Paulo não está passeando. Paulo não entrou nesse navio porque, não tem mais nada o que fazer, então vamos lá, vamos caçar alguma coisa. Não, Paulo é um homem obediente a Deus, completamente comprometido com o Espírito Santo e com o lá de Deus para a vida dele. Vocês conseguem entender agora essa linguagem? Porque ele claramente sabe o que Deus tem para ele. Ele era um encapetado antes, você conhece a história dele, o Saulo, em até Atos 9, era um camarada difícil, coração de pedra, camarada que não gostava de crente, mas ele agia assim por estar pensando, crendo, ele cria de todo o coração, está fazendo um favor a Deus, a obra de Deus. Ele achava ser zeloso com as Escrituras, e ele perseguia os cristãos, porque para ele era uma seita que devia ser dissipada, um pessoal que estava atrapalhando a religião, até que em Atos 9 ele tem um encontro com Cristo. Quando a gente tem um encontro com Cristo, tudo muda, não muda? Até a nossa visão das coisas muda. Você vê que ele perde a visão
antiga, porque ele chega a ficar cego, literalmente. Até que Ananias vem, ora por ele, em Atos 9 ainda, e caem dos olhos dele como que umas escamas. Ele recupera a vista, mas ele nunca mais vai enxergar do mesmo jeito. Agora, ele vê os cristãos diferentes, são irmãos. Agora ele olha para os apóstolos, homens de Deus, pregadores do Evangelho. Agora a visão dele foi transformada, ele teve um encontro com Cristo. Você pode dizer amém? Abrindo um parênteses aqui, toda pessoa que tem um encontro com Cristo recebe uma nova visão. Se você entrou hoje aqui, talvez a primeira vez que eu venho na igreja de crente, pastor, estou até com o pé atrás, eu entendo essa visão, porque um dia eu enxerguei assim. Um dia eu passava na frente de igreja evangélica e gritava, aleluia! É ladrão! Olha onde eu vim parar. Então é mais do que morder a língua. Então eu entendo como eu via essa questão de igreja, essa questão de dinheiro, essa questão de evangelho, essa questão de crente. Eu tinha uma visão sobre isso. Visão essa que eu penso que não precisa nem ser dito, mas quando você tem um encontro com Cristo, querido, muda. Eu olho para vocês e vejo aqui irmãos em Cristo, olho para pastores e vejo colegas de ministério, entendo muito a batalha de cada um deles, mesmo quando eu vejo as pessoas na igreja não compreender, eu por ser pastor digo assim, eu entendo, eu me coloco no lugar de cada um deles, que meu Deus, não é moleza, não é fácil, e a Bíblia chama isso de a compaixão. Compaixão é você, Jesus tinha compaixão das pessoas, né? É você se colocar no lugar da pessoa, para você tentar entender um pouquinho da dor da pessoa, mas ninguém nunca sabe por inteiro o que é que está por detrás do comportamento das pessoas, por isso que não é bom você julgar, você ser precipitado em apontar, amém ou não amém? Mas enfim, Paulo está fazendo agora uma viagem, depois ele se converte, ele começa a pregar o evangelho, e ele está determinado, porque quando ele recebe essa chamada de Deus, Deus é claro no encontro com ele, Cristo diz que o lá de Deus para a vida dele era pregar para os gentios. Propósito, quem eram os gentios? Todo que não era judeu era gentio. Então, se você não é judeu, você é um gentio, eu sou gentio. Então, aqueles que até então haviam sido desprezados no evangelho e na ministração, agora eles seriam alcançados pela palavra de Deus. E Deus está levantando Paulo para esta missão. Ele abraça a missão, e quando Paulo abraça a missão, ele abraça com força o lá de Deus. E ele sofre, ele é preso, ele é chicoteado, ele enfrenta tudo e todos, mas ele sabe para onde está caminhando, ele sabe para onde está navegando, até que ele chega diante de sua última viagem, em Atos 27. Nessa viagem ele é um pouco diferente, não é uma viagem que ele faz assim, vou dizer, de bom grado, não é uma viagem que ele planejou. Paulo está preso, ele é preso em Jerusalém. E quando ele percebe que ali o julgamento não vai funcionar, ele apela para César, para ser julgado em Roma. E então, tudo bem, já que você apelou para César, então para César você irá. Então Paulo, ele é levado como prisioneiro para dentro de um barco, para dentro de um navio. Ele não é ele não manda no barco, ele é um prisioneiro diante de tantos outros dentro do navio, mais de 200. E ele está indo para Roma. E essa viagem de Paulo é que nós vamos dar uma olhada. Eu não vou ler o capítulo todo, mas estou incentivando você a fazer isso na sua casa, para você ter uma visão legal de todo o bolo. Mas eu vou separar 4 momentos desta viagem, até o lá de Deus. Vocês entenderam o que eu falei agora? Porque quando eu li esse texto, me veio ao coração de uma maneira muito forte, que a nossa vida é assim. A vida de um servo de Deus, a vida de quem se preocupa em fazer a vontade do Senhor, ela se resume nessa viagem. Aonde, presta atenção que eu vou falar agora, aonde o que conta não é necessariamente como é que tudo vai acabar, porque na vida do crente a gente já sabe como tudo vai acabar. Sabe como tudo vai acabar?
Fala amém. Depois eu explico, você não fica tranquilo, que tu vai acabar bem, porque se você é de Jesus, você vai partir e vai morar com o Senhor para sempre. E a Bíblia diz que dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter cheque para cair, não vai ter conta para pagar, não vai ter mais nada de problema, só alegria. Diga glória a Deus. Esse é o final. Mas, irmãos, a diferença está em como é que a gente passa pelo processo até lá. E é o processo até o lar de Deus que merece destaque na vida desse homem. Amém? Então vamos comigo, vamos viajar junto com Paulo hoje aqui, vamos separar esse tempinho para a gente aprender de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês, e Paulo entra num barco, eu vou ler primeiro o versículo 1, vamos ler? Atos 27, 1, até o versículo 3, diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando por lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, ainda bem, lhe permitiu, inclusive, ir ver os amigos para que cuidassem dele. Então, até aqui, tranquilo, são só informações que antecipam o início da viagem. Paulo é um prisioneiro, o texto está dizendo sobre isso, e caiu na mão de uma pessoa que Deus deu graça. E Paulo até encontrou graça diante do tal do Júlio aqui, que até permitiu ele despedir do pessoal e tal, para essa que seria de fato a última viagem da vida do apóstolo Paulo. Até aqui tudo bem? E aí vem o primeiro grande tipo de vento. Coloca para a gente, por favor, qual é o primeiro grande tipo de vento? Está aqui no versículo de número 4. O versículo 4 fala sobre o vento contrário. Vamos ler o texto 4? Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. Agora lê comigo, igreja. Porque os ventos eram contrários. Queridos, olha, a gente, lembre-se, tá? Tudo que eu estou lendo aqui para vocês faz parte de uma viagem e de um lar. Deus quer que Paulo chegue lá. Deus quer que Paulo chegue em Roma, mas dentro do texto a gente até pode observar isso, no meio da tempestade, Deus chega a dizer, importa que você testemunhe diante de César. Então, Deus quer que ele chegue lá. Mas eu percebo que o fato de Deus ter um projeto para a vida da gente, um lar de Deus claro para nós, um propósito para cada um de nós, existirão momentos durante o processo, a travessia, em que nós vamos encontrar alguns ventos contrários. O que é um vento contrário? Como o próprio nome diz, é aquele vento, querido, que você tem que, como ele sopra contra, você tem que gastar uma força, uma energia maior, de quando você olha e diz assim, agora nós andei 1 quilômetro, tá, deu 1 inch. O polegar, 2 centímetros. Quer dizer que você gasta uma energia imensa e os resultados são mínimos. Existem fases da vida da gente, momentos em que nós entendemos, nós acreditamos que estamos no caminho certo. Diga amém. Acreditamos que estamos caminhando para onde o Senhor disse para ir. Estamos fazendo o que Ele mandou fazer. Estamos remando na direção certa. E aí, irmãos, bate um vento e você diz, meu Deus, o que é isso? Mas que luta! Tudo é mais difícil, parece que tudo é mais complicado. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa que disse assim para mim, achei até engraçado. Ô pastor, não sei, eu fico olhando para a vida dos outros, eu acho que, não sei, eu acho que comigo tudo é mais complicado. Parece que para mim, eu fui premiado, pastor, parece que quando vou eu, é a minha vez, a coisa é mais difícil, a coisa é mais complicada, a coisa eu tenho que gastar mais força, mais energia, mais dinheiro, para ver se eu consigo dar um salto, um passo, 2. Outros já dizem, pastor, 1 passo para frente, 2 para trás, 3 para trás. Isso é um vento contrário, porque
Se está desse jeito, é porque o vento não está soprando a favor, o vento está soprando contra. Eu olho para a vida de alguns personagens da Bíblia e percebo, inclusive na minha vida, momentos de ventos assim, que você diz, que é isso? Parece que colocaram um alvo na testa, o inferno pôs um alvo assim bem nas suas costas e disse, é ele. Tudo que é míssil do inferno, tudo que é dardo inflamado do maligno, eu não sei se você já passou por um tempo assim, e você acorda, é luta, meio-dia é luta, e 3 horas da tarde é luta, tem um cafezinho da tarde luta também, e uma janta que é a saideira da luta, e você diz, o que é isso? Que fase é essa? Que tempo é esse? E eu olho para a vida de alguns homens de Deus e vejo ventos contrários, pessoal, existem tempos assim. Isso não quer dizer que você está na direção errada. Isso não quer dizer que você deve dar meia volta no barco porque Deus falhou com você. Porque a grande característica do vento contrário é plantar na nossa mente a dúvida, Deus, será que eu estou na direção certa? Será que eu estou indo para o lugar que eu entendi que era para lá? Às vezes o vento está tão contra que a gente fica pensando assim, Senhor, será que eu não estou lutando contra o Senhor não? Será que não é uma guerra contra o Senhor? Não é uma coisa que eu achei, será que eu entendi errado? Aí eu olho para a vida do José. O José do Egito. Garoto novo, 16, 17 anos de idade. Deus dá sonhos para esse garoto. E o lá de Deus para ele, você vai ser grande. Ele até vê isso em sonho, o feixe dele de pé, o dos irmãos se curvando. Ele diz, é lá que eu vou chegar. E chegou lá. Mas cada vento, os próprios irmãos reunidos, você fala, vamos vender o nosso irmão. Irmão, imagina a tua família reunir para te vender? Quanto é que você vale? Vender o Zé. Aí ele chega lá no Egito, ele é comprado como uma mercadoria, você conhece a história? Quanto é que vale? Ele está lá sendo exposto, com plaquinha no peito, cheio de sonhos. Deus falou para ele que ele chegaria lá, e ele olha as circunstâncias e diz, não parece o lá de Deus, não parece o porto que Deus disse que eu ia alcançar. E aí ele é comprado por Potifar, em Gênesis 39, e aí ele tem aquele refresco, aquele momento que parece assim, agora vai, não é? Você diz, não, agora estou entendendo que agora engrena. Já passou por isso ou não? Não, pastor, agora tive uma luz essa semana aí, um negócio, não, agora, certeza, as coisas vão melhorar. Pois não é que a mulher inventa que o cara queria ter um caso com ela, e agora o que acontece com o nosso Zé? Ó um vento, para a cadeia. Para a cadeia. Que vento é esse, irmão? Joga ele dentro da prisão, e ele sem merecer. Agora, pensa comigo, você está num lugar, numa cadeia, você está preso, você diz, meu Deus, mas será que eu entendi certo? Eu vi o meu feixe de pé, eu vi os meus irmãos se dobrando diante de mim, e eu estou bem pior que eles. Eu estou pior do que eles. Será que eu vi isso? Será que essa visão está correta? Será que esse é o lá de Deus para a minha vida mesmo? E em nenhum momento eu percebo José maldizendo, murmurando, abandonando a fé, e esse é o grande, como diz um colega meu, pulo do gato, a grande sacada. É em momentos como esse, em que o vento sopra contra você, crê em Deus, na palavra que Deus te deu, na promessa que você recebeu, que Deus não vai errar com você. Esse livro é grosso, irmãos. Olha, tem gente aqui pra caramba, tem muito personagem. Ele nunca errou com ninguém. Todo esse livro aqui, ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Se você confiar nele, mesmo quando você está gastando uma força, uma energia para um lugar, numa coisa que você diz, meu Deus, parece que não sai, parece que não flui, eu quero desafiar você a continuar acreditando no Senhor. Eu olho para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse menino é ungido, 16, 17 anos de idade, no meio dos seus irmãos.
quer dizer que nem lá ele estava, tiveram que mandar chamar, porque ele é o único que estava trabalhando. Mandaram chamar Davi, o mais novo, ele é ungido para ser rei de Israel, o Espírito de Deus toma conta dele, e no outro dia ele volta para o pasto. Mas uma coisa interessante acontece, mandaram chamar alguém que toca a harpa, porque o Saul, o rei, estava perturbado, aí o Davi vai. Aí o Davi, na hora que vai para o palácio, toca a harpa, o mal sai do Saul. Aí o Saul faz um convite para o Davi, se coloca no lugar do Davi, que acabou de ser ungido, e faz um convite para ele, você não quer morar aqui no palácio com a gente? Davi, opa, claro, o que parece? Estou chegando lá, não é? Deus falou, me ungiu, estou chegando lá. Mas o cão entra no Saul, e por várias vezes o Saul pega, lança, e literalmente tenta matar o Davi tem que fugir. Quanto mais o Davi corria, mais longe do lar parecia estar. Você entende esse tipo de vento na sua vida? Parece que Deus disse para você que você ia chegar lá, mas quando você olha para as circunstâncias, você diz, meu Deus, mas parece que eu estou ficando mais longe de onde o Senhor falou que eu chegaria. Parece que eu estou me distanciando da promessa. Parece que eu estou ficando mais far away. Longe da promessa, não é? Distante da promessa de Deus. Mas não deixa o inimigo te enganar, não. Continua firme, continua crendo, continua acreditando, continue com seus olhos na promessa. Deus não vai falhar com você. Mas, é fato. Um tipo de vento que a gente enfrenta são os ventos contrários. Talvez você esteja enfrentando um agora na sua vida. Talvez você esteja passando por um tempo na sua vida de vento contrário. Fica firme. Deus não esqueceu de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Versículo meia dúzia. Vamos ler esse texto. Qual é o segundo tipo de vento? Eu não vou chamar propriamente de um tipo de vento, mas eu vou te explicar lendo o texto. Atos 27, 6 diz assim: achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Escute agora e sublinhe essa frase. E como por muitos dias, agora, navegássemos vagarosamente. Qual é a frase? Navegássemos vagarosamente. Por muitos dias, a navegação, você chega lá, daqui um par de anos, né? Vocês estão entendendo? Você já passou um momento na sua vida assim, que você assim, chegar lá desse jeito está difícil. Nesse passo que a minha vida está complicado chegar lá. Então, qual é o segundo tipo de vento, que na verdade não é bem um tipo de vento? Coloca aí para a gente. É a ausência do vento. Porque o que pode demorar, fazer com que uma travessia, um processo seja vagaroso para alcançar o que Deus tem para a nossa vida? O que pode atrapalhar e deixar a navegação mais devagar? O vento contrário, que é o caso do texto, porque você está lutando para sair do lugar, e como o vento não ajuda, você tem que fazer mais força, e é devagar a navegação. E em segundo lugar, eu não sei você, vou falar na minha visão, pior do que batalha, vento contrário, é a ausência de vento. É você ter um momento na sua vida que nada acontece. Eu não sei, tem gente que lida bem com isso. Depende muito do seu temperamento, depende muito de você, de como você é. Tem gente, irmão, que na vida dele não acontece nada, não tem problema nenhum. Ele não está nem aí, não, eu estou aqui, e aí, não tem sonho, não. Um projeto, e projeto o quê? A vida está aqui, quer morrer deitado. Tem gente que está tranquilo com a ausência de vento. Escute, gente, eu sou tranquilo, sou muito em paz, quase andando de ré, mas se tem uma coisa que me agonia, é a inatividade, a ausência de vento. Eu não gosto dessa fase. A fase em que você diz assim, meu Deus do céu, como é que é? Não vai soprar nenhuma brisa aí, Deus? Mas nem uma brisinha, nem um... para dar
uma ajudada, e aí você fica estagnado, parado. Sua vida parou. Repito, tem gente que fica tranquilo, parado há anos. Tudo certo. Eu não aguento. Para mim, é uma agonia. Eu já durmo assim, balançando o pé. A pergunta à esposa ali para você ver. Eu não aguento. Eu acordo, irmãos, mesmo, eu sou tranquilo, hein? Mas eu acordo de madrugada. Aí, anota aí, tem uma palavra aí. Ela fica doida comigo. Eu disse assim, querido, vai dormir. Eu disse, não, Deus falou uma palavra aí e tal. E como eu não guardo, e aí tem um pouquinho de maldade e preguiça, eu falo assim, não, e ela guarda, é boa de memória. Me lembra amanhã cedo. Me lembra dessa palavra amanhã cedo. E aí eu fico perturbando ela. A inatividade para mim é uma guerra. O não acontecer nada, o estar estagnado, o você não ter uma palavra, você abre a Bíblia, sabe? Momentos na sua vida, irmãos, na travessia, no processo, isso pode acontecer, ausência de vento, você vira para lá, vira para cá, e você vem na igreja, você olha para as pessoas, todo mundo entende a palavra, todo mundo adorando, todo mundo batizado no Espírito Santo, contando vitória, dizendo, olha, Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou, que bênção, e você até fica assim, Senhor, será que eu estou na mesma igreja? Eu não senti nada que esse fulano sentiu, não. Eu não consigo, né, ter a simpatia que eu tenho. Eu não consigo enxergar do jeito que ele está enxergando. Mas você está num momento de ausência de vento. E aí você tem que tomar muito cuidado com a ausência de vento, porque nesses momentos a sensação, estou te falando com todo temor, a sensação é, Deus esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Me largou aqui, me trancou aqui dentro da arca e jogou a chave fora. Esqueceu de mim. E é interessante, quando eu estou usando a expressão da arca, porque o Noé passou 120 dias dentro daquela arca ali, já tinha parado de chover, e nada de sair, e nada de sair, nada de sair, nada de sair. Aí tem um capítulo em Gênesis que começa com essa frase, lembrou-se Deus de Noé. Então, é que eu pego essa frase e digo assim, Senhor, o Senhor não esquece? Não, Senhor. Não esquece da gente, não. Mas existirão momentos na sua vida em que você poderá se sentir assim, mas é óbvio que Deus não se esquece de ninguém. É óbvio que Ele não se esqueceu de você. Olha o que a palavra de Deus diz. Acaso poderia uma mãe se esquecer dos filhos? Aí você vai dizer assim, bom, normalmente mãe não esquece. Em regra, é difícil. Pai esquece mais. Mas mãe é muito mais difícil esquecer filho. Existem alguns casos isolados. Mas mesmo assim o texto continua dizendo, ainda que ela se esquecesse, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Tenho você gravado na palma da minha mão. Isso não te alegra? Deus olha na mão dele, está lá, William Sodré. Eu já falei, põe o meu com luz, Senhor, piscando. William Sodré. Não tem como ele esquecer de você. Deus não se esquece de você. O que eu estou dizendo é que existirão momentos que isso vai parecer para você. A ausência de vento. Olha a vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos que podem ser divididos, até teologicamente, em um período de 3 períodos de 40. Os primeiros 40 no Egito, a melhor educação de primeiro mundo da época. Depois ele vai para o deserto, irmãos. Ele vai trabalhar para o sogro dele, ele vai apacentar o rebanho do sogro Jetro, 40 anos. A gente fica, é porque na Bíblia a gente lê, é moleza, né? Você fala, e ele foi para o deserto. Você faz assim, vira a página. Abriu o mar vermelho. Olha que gostoso, irmão. Se a nossa vida fosse assim. Mas foram anos fazendo a mesma coisa todo dia, sem nada diferente acontecer. Isso é agoniante, pelo menos para mim. Você entende o que é isso? Amanhã é segunda-feira, tem gente que já acorda. Tudo de novo. E é exatamente isso. Tudo, Senhor, tudo de novo. Tá, vamos para o meu schedule, vamos botar para quebrar, vamos embora. E quando você para, às vezes dá uma crise, você diz assim, Senhor do céu, minha vida é isso, vai ser assim até quando? Nada diferente acontece na minha vida. E tem gente que quando para olhar, entra em crise.
Um dia ele está fazendo o habitual, o normal, 40 anos. Procurando, apacentando as ovelhas, ele vê uma, como é que é o nome uma sarça que queimava, pegava fogo, mas não se consumia. Ele olha, que mistério é esse? Esse fogo que queima e não consome? Aí ele escuta uma voz, Moisés, ele diz, ih, rapaz, hoje a agenda mudou. Hoje a agenda mudou. Tira a sandália dos pés, o lugar que você está é santo. Ele já tinha, mas quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Eu oro, irmãos, eu quero dizer para você, sua vida também, irmãos, vai mudar em nome de Jesus. Você vai ver. Deus não se esquece de ninguém, não. Fica firme, seja fiel a Deus. Uma hora dessa Deus te acha. Uma hora dessa você cruza com essa sarça. E você fica esperto aí, porque vai uma árvore dessa fala com você. Deus te encontra no caminho e diz, querido, há algo, há um projeto, eu não esqueci que existe um lar para você. Não esqueci de você, está na hora de trabalhar, está na hora de fazer, está na hora de ser útil, está na hora de gastar a sua vida, está na hora de colocar você de volta nos trilhos do que eu tenho prometido para você. Vamos lá para o Egito, vamos falar com Moisés, com o faraó, e a batalha começa, ele liberta aquele povo das mãos de faraó. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, mas nós precisamos aprender a lidar com momentos assim, ausência de vento, são agoniantes, pelo menos para mim. Eu vejo isso na vida de Abrão, pai da fé. O Abrão recebe uma promessa de Deus, irmão. Ele era ainda Abrão. E Deus fala para ele, você vai ser pai de uma multidão de nação. É engraçado até, porque Deus muda o nome dele antes dele ter filho, rapaz. Aí onde ele entra, como é que você chama? Você sabe que o nome era muito importante, principalmente naquela época, naquela cultura. Como é que você chama? Abraão, pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Não, nasceu ainda não. E coisa, irmãos, que vergonha. E o tempo ia passando e nada. E aí você tem que ter muito cuidado com momentos de ausência de vento na sua vida, porque dá uma vontade de se abreviar o processo. E dá uma vontade de falar assim, deixa eu ver como é que é mesmo, Sara. A Sara tinha uma serva chamada Agar, se o resto você já conhece. Nasceu Ismael. E é quando a gente está num tempo em que as coisas não acontecem, é quase que a gente diz assim, espera aí, Senhor, senta aí que eu vou ensinar o Senhor a fazer o negócio. Senta aí, o Senhor faz assim e assim, o Senhor faz desse jeito, resolve minha vida, acabou. O Senhor não é Deus, o Senhor é muito fácil. Eu já orei assim, irmãos, confesso para você, só entre nós aqui. Eu já orei, Senhor, puxa, o Senhor é Deus, o que isso é para o Senhor? Isso não é nada. O Senhor toca aqui, resolve ali, muda essa chave aqui, está feito. Está resolvido. É quase que a gente está dizendo para o Senhor pega e senta aí, pega um caderno, que eu vou mostrar para o Senhor como é que muda a minha vida. É um atrevimento gigantesco, mas cuidado com períodos de ausência de vento na sua vida. Cuidado, para você não enfiar o pé pelas mãos, amém? Terceiro, versículo 8, Atos 27, 8, diz assim, deixa eu ler o texto primeiro. Costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Ah, Senhor, o nome é tudo, né? Bons Portos. Você imagina, você está numa luta e você consegue chegar num lugar, olha o nome do lugar, Bons Portos. Bom, o terceiro tipo de vento, que na verdade aqui não é um vento, eu vou chamar ele de bons portos. Ventos que nos levam a bons portos. Irmãos, olha para mim, nem só de luta vive o crente, né? Fala sério. Amém ou não amém? Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Irmão, Deus conhece a nossa estrutura, irmão. Deus sabe que somos pó, não é assim que está escrito? Então, de vez em quando, refresco. De vez em quando a brisa bate, gostosa, e diz assim, peraí que está estourando, está aquecendo o motor, vai fundir. Então Deus manda uma brisa,
O bom porto não precisa ser um lugar necessariamente físico. O bom porto é um momento bacana, é uma fase. Irmão, você não precisa nem orar, você pensa bem que podia acontecer, bum. O telefone toca, boa notícia, WhatsApp, mensagem de texto. Você diz, caramba, parece que Deus se engraçou comigo. Que fase é essa? As coisas funcionam, as pessoas vêm até você para te abençoar. Até corvo aparece para trazer pão, carne. Você diz, o que é isso, Senhor? É um tempo de descanso, merecido descanso. Amém ou não amém? Deus sabe que a gente precisa respirar. Deus sabe que a gente precisa parar, a gente precisa desfrutar, a gente precisa descansar. Eu estou falando de uma natureza humana. Agora olhe para mim. Pastor, que maravilha. Alcancei os bons portos, um bom porto na minha vida. Pastor, é tudo que eu queria. É um bom porto, é um lugar assim de descanso, um tempo onde as coisas estão fluindo, as coisas estão caminhando. Ah, que fase gostosa! Tudo que a gente quer e que a gente precisa é de um bom porto. É lá, afinal, que todos nós deveríamos chegar, não é? Não. Não. Infeliz o crente que morre em Amã. Entendeu o que eu falei agora? Vou traduzir. Feliz o cristão que encontra um bom porto e acha que chegou lá. Porque pior do que a luta na vida do crente, irmão, para impedir ele de chegar lá, um vento contrário, é uma fase tão boa que você esquece do que Deus mandou você fazer. Você está tão acomodado, está tão bom, está tão gostoso, está tão legal, que o resto você chuta para o alto. Você desiste, você até esquece do lar de Deus para a sua vida. E faz do bom porto o destino final. Mas eu estou falando pelo Espírito de Deus para você, quem está entendendo, diga amém, gente. O seu destino final não é um bom porto. Deus te fez para mais do que isso. Deus te fez para mais do que uma vida quieta e sossegada. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus te faça crescer, que Deus te faça conquistar. Não há nenhum problema nisso, mas por favor, a vida não se resume em sombra e água fresca. Não, 1000 vezes não. Não, por favor, estou te falando em nome de Jesus, não se contente, não pare nos bons portos. Tá bom, pastor, que maravilha, sim, tá bom, não envolvo com nada, não envolvo com ninguém, não tem problema, ninguém enche minha paciência, e eu fico aqui, pastor, guardadinho, graças a Deus. Desculpa, Deus não te chamou para isso. O bom porto é só para você abastecer. Parou no porto, rapaz, que tempestade lá atrás, joga um combustível aí, joga um mantimento aqui, porque é uma questão de tempo, você tem que notar, Senhor, vamos voltar para a guerra, vamos partir, vamos arpar, vamos entrar no projeto, vamos fazer o que Deus mandou fazer. Existe um lá para alcançar, existe um projeto para desenvolver, existe algo para lutar por isso, e eu não posso parar quase lá. Quem está entendendo, diga amém. Interessante, diminuiu o amém agora nesse terceiro aqui. Será que é uma impressão minha, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, em Mateus 4, depois de ser tentado por Satanás, a Bíblia diz em Mateus 4 que chegaram os anjos e serviram Jesus. Olha aí,
Existem momentos na nossa vida, né, que os anjos vêm e você não precisa nem ir atrás do anjo. O anjo vem com um cardápio, irmão. Agora, eu não posso mentir para você. Todo dia o anjo vai chegar com um cardápio para você. Mentira. Isso é assim, você está, pastor, passei um vento agora, Satanás tentando aquela coisa, eu resisti, e toma recompensa, toma abastecimento, toma agora um alívio, toma um refresco, recuperou, tá legal? Vamos embora, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos chegar lá. Amém ou não amém? Por último, irmãos, e não menos importante para a gente orar, quarto tipo, versículo de número 13, Atos 27, 13. Soprando o vento sul, brandamente. Eu gosto dessa frase, olha que bonito. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Interessante, já passou isso com você? Momentos em que o vento vem assim, brando, e você diz assim, alcancei. Agora está resolvido, agora cheguei. Porém, o texto continua dizendo, fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta, mas não muito tempo depois, deu nela, a minha versão, estou usando primeiro aqui, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão. Eu fui pesquisar esse vento, os marinheiros chamam hoje como vento gregal. Algumas traduções, como a NVI, não apresentam o nome Euroaquilão, aparece só vento nordeste, porque é um vento que vinha do nordeste, na costa de Creta. Mas é o vento mais violento do mar Mediterrâneo, conhecido naquela região como tufão. Para nós, furacão. Pronto, aqui só tem especialista em furacão. Fala sério, depois que você vive uns anos na Flórida, e você vai estudar vento, você vai ler sobre vento, e fala assim, furacão. Assim, eu, quando estava no Brasil, falava furacão, eu imaginava, mas já passei furacão aqui. Os irmãos me ajudaram a tapar minha casa, plywood, colocaram as madeiras, tudo, nós ficamos lá, quietinho, aquela coisa toda, ninguém sai, mercado antes, irmão, é um deserto, você não encontra nada para comprar, não tem gasolina, todo mundo saindo, daqui em Orlando, irmão, 8 horas de viagem, uma viagem de normalmente 2 horas e meia, 3 horas, você fica assim, que é isso? Parece cena de filme, que está acabando o mundo. Os cidadãos, eles conseguem, o governo, sei lá como é que eles fazem, eles entram na televisão da gente, e está tudo tranquilo, você está assistindo a programação normal, warning, pam, 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 procura o shelter, vai para um abrigo, a sua região, não sei o que é isso, eu vou morrer. Morrer. No último ligaram para mim, irmãos da igreja, pastor, você ficou, pastor, você não saiu, eu falei assim, não, eu fiquei, pastor, você vai morrer, pastor. Choraram, sério, irmão, Deus sabe que eu estou mentindo, choraram no telefone, não foi, Camila? Pastor, você vai morrer, pastor, vai morrer, você tem que sair daí. Eu falei assim, gente, agora eu vou morrer mesmo, agora a situação está complicada, isso é um furacão. Irmãos, eu sei que nós que estamos aqui na Flórida, entendemos de furacão. Depois de alguns anos aqui, a gente lê esse texto diferente. A gente sabe o que é um vento violento e qual que é a característica de um tufão, de um furacão. Esse vento não tem direção certa, irmãos. Ele vem só para tudo que é lado. Ele joga tudo para tudo que é lado. Não tem aquele negócio, não, é para lá, é para cá, vem do jeito que vem, leva, irmão, e dependendo, hoje tem categoria na Bíblia, não tinha isso. Nós pegamos um 4, né, que desviou da gente, irmão, acabou com o meu condomínio, desviou, pegou só a rebarba e arrebentou com o condomínio. Arrumei um problema lá também, tampamos tudo e tal, mas como que tem condomínio que não deixa fazer, o cara queria processar, sul, aquela coisa toda, querido, é minha família que está aqui dentro, como é que eu vou fazer? Graças a Deus me deram livramento. Mas irmãos, que guerra, que batalha, estava tudo bem, parecia ter alcançado o lá de Deus, presta atenção,
Não muito tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Essa aqui está na NVI. Olha só, como é que está na Bíblia Viva? Eu não tenho essa no telão, mas na Bíblia Viva diz assim, eu vou ler para você. Escuta. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul. Pareceu um dia perfeito para a viagem. Vamos chegar lá. Então eles levantaram âncora, navegaram costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente. Já passou por fase assim na sua vida? Um dia você levanta e o tempo muda. Caramba, o que está acontecendo? Você fica até assim, o que foi que eu fiz? Você começa a caçar pecado, você fica, meu Deus do céu, não é possível. Onde foi que eu errei? Você vinha com uma brisa tão legal, numa levada tão bacana, você disse, assim ainda vamos chegar lá, tranquilo. De repente o tempo virou, o tempo mudou, de repente um forte vento, a Bíblia Viva diz, com a força de um furacão se levantou. Então, não estou inventando isso, a gente sabe o que é um vento assim. Vento assim é violento, é perigoso, vento assim mata. E eu me lembro de algumas fases na minha vida, irmãos, esse tipo de vento, ele não é todo dia que você acontece, não é toda hora que você passa por isso. Eu me lembro de pelo menos uns 2 episódios assim na minha vida, na minha caminhada de fé, em que eu pensei, agora acabou para mim, agora eu vou morrer, agora deu. Porque eu não estou falando de qualquer vento, eu estou falando de um vento que faz isso que está aqui no versículo, vou ler para vocês, versículo 20, olha o que diz o versículo 20, Atos 27, 20, não aparecendo já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvação, de salvar-nos. Eu estou falando de um momento que o tempo fecha, o vento é tão violento, a batalha é tão grande, que você realmente pensa em desistir. Eu não estou falando só de um pensamento que vem na cabeça, eu acho, não, estou falando que você até no coração decide desistir, para mim não vai dar mais. Quero mais brincar não, perdeu a graça. Desisto. Eu me lembro que eu passei uma fase, quando eu perdi os meus pais, que eu mesmo, e eu sou pastor, contei para vocês um pedaço do meu testemunho, mas eu mesmo sendo pastor, eu me lembro que eu subia no altar, pregava, fazia reunião de cura, que os meus pais morreram num acidente de carro. Eu subia no altar, fazia reuniões de cura, as pessoas, eu falei, quem sumiu uma dor? Quem foi curado? A pessoa contava um testemunho de cura na igreja, eu, na hora, né, Deus sabe que estou falando a verdade, né, não adianta mentir. Na hora eu falava assim, amém, fala Senhor Jesus, que lindo. E eu descia do altar com raiva de Deus. Não sei se você entende isso. Com raiva de Deus. Se Deus após vocês estão feitos, eu arrebentava ele. Claro que eu não ia conseguir, né? Mais fácil ele me pegar. E graças a Deus ele me pegou. Graças a Deus, mas havia uma revolta, havia uns porquês, haviam algumas, porque nós passamos por momentos na vida da gente. Para mim, quando você, uma empresa, um sonho seu, vai por água abaixo, um projeto, você gastou a vida nele, acaba, você perde um parente, quem que nunca passou por isso? Para mim isso é um tufão, isso é um furacão, querido. Porque o que você faz? O que você pode fazer? Um vento é contrário, você faz um pouco mais de força para se manter, garra o leme, vai dar, vai passar, mas num furacão. Pastor, o que eu faço quando um vento desse nível sopra? Quando eu passo por uma fase assim como essa? Vamos colar, vamos para a Bíblia, vamos ver o que eles fizeram. Versículo 14, vamos ler na NVI, o 14, pode ser? A NVI diz assim, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, o Euroaquilão, vento de furacão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Não tem como resistir.
Assim, lê comigo agora essa frase, cessamos as manobras, ficamos à deriva. Mas a frase é, cessamos as manobras. Você vai manobrar o quê dentro de um furacão? É que a gente gosta de manobrar, de controlar o leme da nossa vida. É uma sensação boa, não dá? A gente diz assim, não, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Daqui tanto tempo, o ano que vem eu vou ter tanto na minha conta. A gente tem o nosso plano tudo certinho na cabeça da gente. Quando um tufão vem, um furacão, tchum, pá, e aí, cadê? Sumiu, perdeu. Você diz, e agora? Tudo que eu achava certo, tudo que eu tinha convicção, tudo que eu acreditava, tudo pelo que eu tanto lutei, trabalhei, desmorona. Agora é hora de você confiar em Deus ainda mais e parar de tentar manobrar a sua vida do seu jeito. Agora você tem que entregar o leme na mão do Senhor. Diz, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendo. Não faz sentido esse tempo na minha vida, mas eu decido confiar em Ti. Eu decido entregar essa questão na mão do Senhor. Eu não sei para onde é que um vento desse vai me levar, mas eu creio que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que o seu Deus é mais forte que um furacão? É ou não é? Então ele está no controle, querido. Momentos virão em que o inimigo até vai pintar o quadro e colocar a placa. Agora saiu tudo do controle. Não existe nada fora do controle de Deus. Deus está no controle da sua vida. Mas no meio do tufão, principalmente, você tem que crer nisso. Você não precisa sentir isso. Você não precisa enxergar. Você tem que crer. É fé. E a fé tem tudo a ver com o que eu não consigo enxergar, eu não consigo visualizar, mas eu creio que isso vai me levar para o lado de Deus de alguma maneira. Isso vai contribuir, não é assim que diz a palavra? Romanos 8 não diz? Todas as coisas contribuem juntamente. Isoladamente, às vezes você pode olhar e dizer, é ruim que um evento desse na minha vida vai contribuir. Mas quando você põe tudo na mesma receita, bate o negócio junto, e você diz, não é que aquele ingrediente que sozinho nunca, que eu colocaria na boca, mas não é que aquele negócio no bolo funcionou? Ficou gostoso, deu resultado, ficou bacana, ficou bonito. Isoladamente, aquele ingrediente, não gosto, mas na hora que você põe juntamente todas as coisas, o resultado final é o lar de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas antes de orar por vocês, por conta desses ventos que sopram, eu queria só te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Dica do Espírito Santo, se você estiver no tufão. Dica do Espírito Santo para quem está no olho do furacão. Em Atos 27, 37, tem uma coisa que eles fazem que é importante. Atos 27, 33. Vamos ler o 33. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Já tinha 14 dias de tribulação. E a turma, porque o que acontece quando a gente está, irmão, uma fase complicada da vida da gente, quando é tufão, quando é furacão, a gente não quer saber de nada. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez um ou outro consiga se enxergar nesse momento. Consiga perceber do que eu estou falando. Sabe aquele negócio que toca o telefone? Tem gente até que quer ajudar. E você diz, cara, não quer falar com ninguém, cara. Você já passou por isso? Não quer falar com ninguém. Ah, gente boa, bacana, mas eu não estou para ninguém, não estou para nada, não quero saber de... Eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Tufão, furacão. E como resultado disso, de uma fase complicada, a fome vai embora. Isso é um problema grave. Por quê? Porque se você não comer, você não vai morrer do furacão.
do vento. Você vai morrer de fome. Pastor, por isso que eu vou sair daqui, pastor, vou cair dentro aqui de uma churrascaria. Você já percebeu que eu não estou falando desse pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Querido, olha para o pastor, estou falando, eu sou pastor, mas não estou falando aqui de causa própria de igreja. Você tem que comer, você tem que ler a Bíblia, você tem que congregar, você tem que subir na igreja. Isso é importante, mesmo quando você não tem vontade. Vou além, principalmente quando você não tiver vontade. Aí você ora, você lê a Bíblia, você vem na igreja. Pastor, assim, tem dia que a gente, eu não sei se você é de um material diferente, esquisito. Tem dia que a gente acorda, hoje é o dia que o Senhor fez, eu vou para a igreja, me alegrarei. Tem dia que você acorda e o edredom fala assim, fica. Você também é filho de Deus, até usa a Bíblia. Aí você diz, não, realmente eu mereço um descanso. Eu não estou muito afim, hoje eu estou com, minha cabeça não está legal. E é o dia que você precisa ir. Você entende o que eu estou falando? É aquele dia, é o mais importante dia que você precisa ir. Porque você está sem vontade de comer. Quem é que nunca comeu aqui? Lembra da mamãe, do papai, quando você ficou gripado e aí a comida descia sem gosto? É horrível. Fica muito gripado, você leva a colher na boca do alimento, ou põe um alimento na boca, você até come sem sentir gosto de nada. É ruim, porque o bacana do comer é o gosto, não é não, irmãos? Você sente aquele gosto, você diz, que comida gostosa. Comer sem gosto é ruim. Mas mamãe, papai, querido, você vai comer mesmo assim. Mas eu não estou sentindo gosto. Meu boca. Graças a Deus, pela mamãe e pelo papai, porque é isso que sustenta a gente vivo. Tem que alimentar para ficar forte. A gente não está falando de fortalecimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Pastor, é assim, eu não estou sentindo muito gosto, sabe? Eu venho assim na igreja, não sinto aqui sim. Você precisa comer. Mas eu estou lendo minha Bíblia em casa assim, sabe? Eu não estou sentindo. Tem que comer. Engole esse negócio aí. É que não está assim com aquele gosto. Come mesmo sem sentir. Fique firme. Sua vida nessa tempestade depende disso. Vocês entenderam o que eu falei agora? Sua vida depende disso. Você tem que comer. Paulo disse, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. Aí o Paulo levanta, no meio daquela guerra, irmão, ele levanta o pão para o céu, ele parte, deu graças e dá para todo mundo comer. Todo mundo comeu. E o texto diz que eles recobraram as forças. Eu não sei qual é o vento que você está enfrentando na sua vida, irmão. Uma coisa eu sei, o Senhor Deus hoje quer renovar suas forças aqui, restaurar as suas forças aqui essa manhã, para você ficar firme, para você resistir esse tempo, para você passar por esse momento de cabeça erguida e chegar lá. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Para terminar no versículo 36, me vem uma coisa no coração, tá? Estou terminando. 36, hoje está quase vigília, né? E tendo já todos bom ânimo, glória a Deus, melhorou, coisa melhorou, diga amém. Puseram também a comer, todo mundo começou a comer, todo mundo começou a experimentar. Versículo seguinte, 37, lê comigo. E éramos ao todo no navio 276 almas. A Bíblia não diz pessoas, a Bíblia diz almas. E para Deus uma alma vale mais que o mundo todo. Eram 276 almas e o apóstolo Paulo no meio. Sabe qual que é a grande sacada, a última? Prometo que é a última de hoje. Procure andar com quem tem um propósito de Deus. Tem preso aqui que foi salvo
porque estava no barco de Paulo. Quando você descobrir uma pessoa que teme a Deus, que é de Deus, e a vida do Senhor está resumida em caminhar e navegar para um projeto que é do Senhor, você vê seriedade nisso, você vê que isso vem de Deus. Bom é que você se ajunte e esteja do lado de pessoas assim. Isso pode te livrar de muitas tempestades. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu nada, pois eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz dentro de nós faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem, por cada mulher que está aqui esta manhã e aqueles que estão em casa nos acompanhando. Não importa, meu Deus, a fase em que esta pessoa está dentro de um processo. Entre, meu Deus, a tua palavra, entre, meu Pai, o momento em que o Senhor prometeu, entre o momento em que o Senhor disse: é lá que eu te quero. Eu quero que você alcance isso, eu quero ver você fazendo aquilo, eu quero ver você andando, caminhando nesta direção. E a partir desta fase, a partir deste momento, meu Pai, então começamos a navegar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. E, meu Deus, nesse processo, meu Pai, muitos ventos, muitas guerras, muitas batalhas, muitos levantes, tudo, meu Pai, acontecendo para que esta pessoa desanime, para que ela não alcance, meu Pai, o lar prometido. Mas, meu Pai, eu gosto de crer, Senhor, que o Senhor está olhando e cuidando de nós durante todo o processo. A tua mão está sobre a nossa vida. O Senhor acalma o mar, o Senhor nos livra de tempestades, o Senhor nos preserva em meio aos furacões, aos ventos violentos, aos ventos contrários. O Senhor é conosco até na calmaria, na ausência de vento, na inatividade. E também é conosco, meu Pai, nos bons portos. E obrigado, Senhor, por momentos assim, onde nós podemos nos abastecer, onde podemos recobrar as nossas forças, onde podemos, meu Pai, nos erguer novamente, fortalecidos, para mais uma semana, para mais um tempo, meu Deus, caminhando até chegar lá. Oh, glória a Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aplauda esse Deus.